Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo no Nagem Talk, o nosso programa de empreendedorismo na internet. E você que está nos acompanhando, que você que é mulher, está chegando na fase dos 40, hoje eu tenho uma convidada mais que especial. Você sofre com menopausa? Esse é um dos assuntos que nós vamos abordar e eu estou aqui com a Paola Castro Almeida. Ela é nossa entrevistada e ela vai tirar um pouquinho das nossas dúvidas. Você, como eu, como milhares de mulheres, nós sofremos com a menopausa, gente. E eu achei super legal a Paola vir até o nosso estúdio, estar aqui com a gente, né? Porque nós temos muitas dúvidas, como quando a gente fala em relação à menopausa, inúmeras dúvidas. E eu pretendo estar tirando todas as dúvidas de vocês, tá bom? Bem-vinda, Paola. Tudo Obrigada, bem? Tati. Como você está? Adorei o convite. Estou super feliz de falar sobre esse assunto. É um assunto realmente que faz muita diferença a informação para essas mulheres, né? Então, espero que a gente consiga sanar as dúvidas e ajudar um pouquinho, trazer um pouco de informação. É isso aí, minha amiga. Me conta um pouquinho de você. Bom, eu sou nutricionista funcional. A nutrição funcional, ela é uma especialidade dentro da nutrição. Ela olha para a pessoa além da alimentação, né? Porque assim, a gente pensa na alimentação, comi, pronto, o alimento foi aproveitado, mas na verdade ele tem todo um percurso a ser feito no nosso organismo. Então a gente precisa digerir, mastigar, digerir, esses nutrientes precisam ser absorvidos, depois serem aproveitados em cada órgão, em cada tecido. Então, a nutrição funcional olha para tudo isso. A nutrição funcional tem um olhar integrativo para cada pessoa, né? A gente pensa de uma forma bem individualizada, tá? Eu sou formada há mais de 20 anos, já atuei em várias áreas dentro da nutrição. Hoje, eu sou mineira, moro em Atibaia há quase 4 anos. Vim de Sorocaba, antes eu fiquei mais de 10 anos em Sorocaba. E sou mãe, tenho 3 filhas, sou casada com o Bruno, tenho uma filha de 19, uma de 13 e uma de 10 anos. E já tenho a minha própria roda de mulheres em casa. Me fala uma coisa, é uma pergunta particular, tá? Você já entrou na menopausa? Na verdade, Tati, essa sua pergunta é super importante até para a gente alinhar conceitos, Sim. tá? Quando a gente fala menopausa é uma data. Assim como a menarca é a data da nossa primeira menstruação. Eu menstruei no dia 14 do 10 de, 85. Então, é a data da sua primeira menstruação. E a menopausa é a data da sua última menstruação. Então, menopausa não é uma fase, é uma data, é um marco, tá? E como é feito esse diagnóstico? A mulher fica 1 ano sem menstruar. Depois que ela ficou 1 ano sem menstruar, o médico vai olhar para trás e vai falar, então, a sua última menstruação foi 1 ano atrás, você fez a menopausa há 1 ano atrás. Então, o diagnóstico de menopausa é retroativo. Por quê? Porque na fase final, quando essa mulher está bem próximo dessa última menstruação, a menstruação ela falha muito. Essa mulher pode ficar 3 meses sem menstruar, 6 meses sem menstruar, 8, 9 meses e menstruar de novo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Isso agora eu estou entrando no lado pessoal, tá? Porque eu acho que tem tudo a ver. Eu já estou na menopausa, já estou com 47 anos, e eu entrei na menopausa com 42 anos. Tanto que nessa época foi a pior época da minha vida, foi uma tortura, porque assim, eu engordei, eu fiz mais de 13 testes de gravidez, porque eu acordava e passava mal, vomitava, atrasada, o peito inchado, você sente tontura, você tem todos os sintomas de uma mulher grávida. Quer dizer, eu não posso falar por todas as mulheres, mas eu estou falando uma coisa que aconteceu comigo. Sim. E isso poderia acontecer mesmo, Paola? Sim,
Porque, assim, aí, como eu estava te dizendo, a gente tem essa data, mas até 10 anos antes, Tati, a gente pode apresentar sintomas, que é a fase que a gente chama de perimenopausa. Então, possivelmente, quando você chegou lá próximo a 42 anos, acima de 40, ou até um pouco antes, tem mulheres que começam com esse declínio hormonal a partir de 35 anos. Então, 10, 12 anos antes dela passar pela menopausa, dela não, né, ser a última menstruação dela, ela já vai apresentar sintomas, tá? E os sintomas, a gravidade desses sintomas depende de como essa mulher chega nessa fase. Então, quanto antes a gente olhar para essa fase da menopausa, para essa questão da perimenopausa, se preparar para isso, menor vai ser a intensidade dos sintomas. Exatamente, porque, olha, eu sei que eu tive que fazer mais de 13 testes de gravidez. Aí, quando eu cheguei na médica, que é endocrinologista, com todos os exames, ela falou, você já entrou na menopausa faz tempo. Eu falei, como assim? Eu nem percebi. Porque e nem tinha informação. Exatamente, né? É a falta de informação. Sim. Porque, sabe que eu acredito, me corrija se eu estiver enganada, você é mãe de 3 meninas, você é mulher, você já está na fase dos seus 47, 50 anos, como a maioria das mulheres. E, assim, a educação que nós temos, educação de saúde, eu estou falando, assim, quando a menina menstrua, aí nós falamos sobre cuidado para não engravidar, cuidado para isso, cuidado para aquilo, mas nós nunca tivemos uma educação para entrar na menopausa. Hoje a gente fala, Tati, em educação menstrual. E preparar essa menina para a fase fértil dela, porque são muitos anos, e ela vai menstruar uma vez no mês por vários anos, né? São em média, 400 ciclos a mulher tem. Então, é um tempo muito grande para a gente não ter informação. Quanto mais cedo começa esse preparo, esse olhar... E eu estou falando do quê, Tati? Eu estou falando do básico. Sim. Eu estou falando de uma atividade física, de uma alimentação equilibrada, de beber água, sabe? É o básico. Se a menina fizer isso, ela já vai chegar muito melhor, mas bem preparada nessa fase de menopausa. E, assim, as perguntas que eu estou fazendo para você hoje, assim, cabe muito no que eu vivi. Eu acho que a maioria das mulheres, gente... É importante você ir ao médico, procurar uma especialista como a Paola, porque, assim, olha quanta coisa eu poderia não ter passado por falta de informação. Porque é o que acontece na maioria das pessoas, né? Se a gente pensar que a sua menopausa, ela foi, de certa forma, precoce. Abaixo de 45 anos, a gente considera... É fisiológico, pode acontecer, mas é, de certa forma, precoce, porque a média de idade da mulher no Brasil é de 52 anos. Então, ela vai passar pela menopausa com 52 anos, em média. Mas o que a gente vê na prática são mulheres entrando nessa fase, fazendo a menopausa cada vez mais cedo, muito por conta de estilo de vida. Então, olha como a informação é importante, né? Quanto mais cedo a gente tiver acesso a essa informação, e, assim, não estou falando nada mirabolante, é fazer o básico, menos essa mulher vai sofrer. E qual seria o básico? Dormir, prestar atenção no sono, fazer uma boa higiene de sono, fazer uma atividade física. Gente, não precisa ficar o dia inteiro na academia, e não é só musculação. Musculação é super importante, porque o músculo ele tem uma comunicação com o cérebro, o funcionamento cerebral fica muito prejudicado na menopausa, a gente pode falar sobre isso depois. Esse músculo também tem uma relação estreita com o funcionamento do intestino. Então, assim, a gente precisa manter massa magra. E cada ano que passa, a gente tem uma dificuldade maior em ganhar massa magra. Tá? Então, os nossos resultados, por exemplo, de perda de peso, de performance física numa academia, vai ficando pior. É normal você estar numa menopausa e engordar, quando você entra numa menopausa, por exemplo, engorda 15 quilos, 20 quilos, eu sinto que eu engordei, que o meu corpo mudou, que eu não sou mais a menina que eu tinha quando eu engravidei, que eu só engordei 9 quilos. Com 35 anos, hoje eu estou com 47. Tenho orgulho de falar que eu estou com 47, mas eu engordei. É normal isso acontecer? Na verdade, não é normal, mas é muito comum. É diferente, né? Porque o que acontece? Nós temos 2 principais hormônios quando a gente pensa em menopausa. São vários outros associados, mas a gente vai pensar em estrogênio e progesterona.
A relação entre eles vão determinar, eles não são hormônios somente relacionados à nossa função reprodutiva. Eles têm uma ação sistêmica. Tá? Então, o estrogênio, por exemplo, protege pele, protege ossos, protege músculo, está relacionado com a saúde do nosso cabelo, do nosso cérebro, está tudo relacionado ao estrogênio. E a progesterona também tem uma ação no intestino, tem uma ação a nível de tireoide. Então, assim, eles têm uma ação sistêmica. Chega próximo à menopausa, a gente começa com o declínio desses dois hormônios. Primeiro, a progesterona despenca, o estrogênio fica flutuando por um período, mas depois ele despenca. Tá? E aí o que acontece? Muda toda a sinalização. É como se a língua que as nossas células falassem, elas passam a falar em outro idioma, entende? Aí imagina o que isso gera para o nosso metabolismo. Né? Então, a gente vai, sim, ter uma tendência maior a ganhar peso, a gente vai ter uma tendência maior a ter problemas de memória, de concentração, de foco, de atenção. Vão aparecer, são mais de 75 sintomas listados relacionados a essa transição hormonal. Paula, mas como que as mulheres hoje, elas podem, você falou assim, tantos sintomas, tanta coisa, isso aconteceu comigo, acho que acontece com a maioria das mulheres. Gente, eu estou super me identificando, porque eu elaborei umas perguntas na minha cabeça, mas o papo está tão gostoso que eu não estou seguindo as perguntas que eu teria que seguir. Mas, assim, como que a gente identifica esses sintomas? Que você falou, são mais de 75 sintomas. Tem algum remédio? Tem alguma reposição hormonal? Todas as mulheres podem fazer esse tipo de reposição? Por exemplo, Maravilha. Eu não posso. Sim, sim. Primeiro vamos falar sobre os sintomas. Quando que a gente vai perceber esses primeiros sinais de que a menopausa pode estar se aproximando, Tati? Depois de 40 anos, é normal que essas mulheres comecem a perceber uma baixa de disposição, mais cansadas, um sono super irregular, uma labilidade emocional, fica com o humor super deprimido, e tem hora que ela está super melancólica, e tem hora que ela está super agitada. No entanto, dai a menopausa o que é da menopausa. Nem tudo é menopausa. Porque vamos olhar para a rotina dessa mulher no primeiro momento. Né? Será que ela está fazendo 3 turnos de trabalho? Será que ela tem ajuda? Ela tem lá um grupo de apoio que está ajudando com as crianças, com a rotina da casa? Sabe? Então, assim, a gente precisa meio que separar. A menopausa vem numa fase que essa mulher está muito produtiva. E quando a gente está numa fase muito produtiva, mais estável na carreira, enfim, o que acontece? Você está mais envolvida com a atividade, você vai estar mais cansada. Então, a primeira coisa é entender, será que é só hormonal ou também tem uma questão da minha rotina? Eu preciso rever alguma coisa, pôr o pé no freio? E aí a gente já começa a fazer umas avaliações. Se você for num ginecologista, o que ele vai te pedir? Exames. Ele vai olhar para os seus sintomas e vai falar, não, poxa, se tem insônia, se tem uma baixa de libido, se tem um cansaço, se ela está mal-humorada, enfim, super oscilando, vou pedir os exames. No entanto, nem sempre os exames vão estar alterados. E essa mulher já pode estar com essa oscilação, mas às vezes não aparece no exame. Lembra que eu falei que o estrogênio fica muito oscilante? Então, ele fica uma montanha-russa. Se você colhe o mês, pode ser que ele está super alto. No outro mês, ele vai estar lá embaixo. Então, a gente não tem um padrão, principalmente nessa fase de perimenopausa. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Poxa, então, se essa mulher tem com todos esses sintomas, tem um exame que me mostra uma tendência, mas ainda não tem nada diagnosticado. Vamos ver quais são as possibilidades de tratamento. E aí a gente pensa logo em terapia hormonal. Né? Poxa, a terapia hormonal vai salvar essa mulher desse monte de sintoma. Mas, na verdade, se essa mulher não estiver fazendo o básico bem feito, a terapia hormonal não vai ser sucesso. Por quê? Porque a terapia hormonal, o hormônio, vai ser, a gente tem N vias de administração. Pode ser oral, pode ser vaginal, pode ser chip, pode ser adesivo, tem spray agora para o estrogênio. Então, assim, tem várias formas de administração desse hormônio. Algumas formas dependem do fígado metabolizar esse hormônio. Se eu não estou com uma alimentação adequada, fornecendo os nutrientes adequados para o meu corpo, o meu fígado não está funcionando direito. Meu intestino está péssimo, que, aliás, é uma outra queixa de mulheres nessa fase. O intestino é um órgão super sensível.
Então, como é que eu vou aproveitar todos os benefícios da terapia hormonal se eu não estou fazendo o básico? Então, Entende? a melhor dica que você dá para as pessoas que estão nos assistindo é quando sentir algum sintoma deste, sabendo que você já está na fase dos 40, 45 anos, procurar um ginecologista e um nutricionista como você, uma Tati, nutricionista. essa mulher precisa desconfiar que pode estar numa transição hormonal, porque às vezes ela vai onde? No psiquiatra. Exato. E o psiquiatra Eu tô não ficando vai louca olhar. porque eu tô me sentindo exatamente, deprimida. Eu já vi várias exatamente. amigas minhas falando isso. Porque às vezes a gente sai para tomar um vinho, faz alguma coisa. Aí eu tô ficando louco, já marquei psiquiatra, psicólogo. Mas ninguém pensa que é uma oscilação hormonal, é um declínio hormonal. Então, não tem que, né, muitas vezes, não vai ser necessário um medicamento ansiolítico, um antidepressivo. Não, se a gente olhar para essa base, poxa, vamos olhar para o seu estilo de vida, vamos olhar como é que você está manejando o seu estresse. Você está dormindo? Marca Esse sono está sendo bom regenerador? ginecologista, marca uma nutricionista, um terapeuta. Como você migrou da nutrição para a nutrição funcional em foco para a mulher? Eu comecei na nutrição em restaurantes industriais. Então, fiz toda a parte de produção, né? Trabalhei em várias empresas. Vim para São Paulo transferida, eu sou mineira, né? Vim para São Paulo transferida na mesma empresa. Fui para a área de comercial, relacionamento com o cliente. Trabalhei por anos nessa área mais corporativa. Há mais ou menos 15 anos atrás, eu falei, não quero essa área, eu preciso seguir um propósito de vida, porque a nutrição tem muita relação com prevenção de doenças, né? Então, eu ouvi esse chamado, eu falei, eu quero ir para o consultório, quero ir para a clínica. Fui fazer a pós, né, a formação em nutrição funcional, e comecei a atender mulheres. Na época, eu tinha né, minha segunda filha, tinha acabado de ter minha segunda filha, estava naquela fase de introdução alimentar, comecei a atender famílias que estavam passando por esse processo de introdução alimentar e gestantes. Então, quando eu voltei para a clínica, esse foi meu público. E essas mulheres foram envelhecendo. E eu fui envelhecendo junto, né? Eu falei antes, eu tenho 50 anos. Então, eu já vivo essa fase de transição hormonal já tem alguns anos. Eu ainda não fiz a minha menopausa, né? Eu ainda menstruo, mas hoje meu ciclo está bem irregular, mas eu estou vivenciando essa fase. Nada mais natural do que a gente atrair essas mulheres. Paola, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Assim, você como nutricionista, já na área da saúde há muito tempo, você entende que as mulheres de 50 hoje, como nós, elas são as mulheres de 30, como já foi um dia, porque as mulheres de 30 antes estavam no auge, né? As mulheres estavam querendo casar, ou já tinham filhos, ou estavam construindo carreira, e hoje as mulheres estão envelhecendo mais tarde. Então, você acredita que uma mulher de 50 anos, 40 e poucos anos, pode ser uma mulher de 30? Tati, eu acredito que uma mulher de 50 é uma mulher de 50. Sabe? Porque até para a gente parar um pouquinho de pensar em pensar nesse rejuvenescimento, a gente precisa assumir esse nosso lugar, né? Então, somos mulheres de 50. No entanto, temos muitas tecnologias a nosso favor. Informação, conscientização. Por isso que hoje nós somos mulheres de 50 com carinha de 30. Com energia de 40, você entende? Mas, assim, eu acho que é importante a gente falar, não, realmente nós somos mulheres de 50 anos e que vamos viver, que temos uma expectativa de vida muito maior do que as gerações anteriores. Olha, pensa na sua mãe, por exemplo, na sua avó. Elas não tinham a informação que a gente tem hoje, elas não tinham as oportunidades que a gente tem hoje, elas com 50 anos estavam onde? Muito possivelmente no sofá na sala, fazendo um tricô, aposentadoria. Entende? Hoje a gente está numa outra fase, mas não deixamos de ser mulheres de 50. E o que mais te motivou a escolher a trabalhar especificamente com mulheres na transição da menopausa? Eu acho que exatamente porque eu estou vivenciando esse processo, né? Então, eu fui estudar, me aprofundar para entender quais eram as possibilidades, as estratégias para aplicar na minha rotina, e isso foi me conectando com essas mulheres. E quais são os principais mitos e verdades sobre a menopausa que toda mulher deve saber?
Eu acho que o primeiro mito muito grande que a gente escuta é assim, quando a mulher vai no gineco, e o gineco fala assim, ah, mas é assim mesmo. Você tem que conviver com isso, faz parte. Você é mulher, faz parte, é a fase, né? É a vida. Quantas pacientes eu já não atendi que chegaram super desanimadas, desiludidas, porque o médico falou isso. É assim mesmo. Não, não é assim mesmo. A gente tem muita coisa para ser feita. Só que essa mulher está disposta, né, a mudar hábito alimentar, a investir nessa alimentação, a olhar com muito carinho para esse estilo de vida, a deixar de assumir muitas funções que não cabem a ela mais. Os filhos já cresceram, assim, né? A mulher, ela perde até a vontade, a libido. Você perde, você começa a se sentir feia. Eu acho que é nesse momento que muitas mulheres começam a ter depressão. Sim. Muitos casos de ansiedade e depressão relacionados a essa fase, tá? Lembrando que a menopausa ela é um evento primordialmente cerebral. Então, essa comunicação dos hormônios no nosso cérebro é que vão trazer esses sintomas de baixa de libido, de insônia, de memória. É uma fase, Tati, na verdade, que essa mulher precisa revisitar muitas coisas e buscar um novo significado para os anos que virão, né? Falando de significado, uma pausa. Qual projeto é esse? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Esse projeto começou como um grupo de WhatsApp, então nós temos lá mais de 200 mulheres no grupo, e onde eu deixo um espaço aberto para elas falarem sobre esses sentimentos da menopausa, sobre os sintomas, para tirarem dúvidas. Então, muitas colocam as prescrições médicas. Ai, Paola, olha só, o médico me prescreveu isso, o que você acha? E eu oriento essas mulheres a ter como argumentar com os médicos. E agora a gente trouxe para o presencial um evento com outros profissionais, com ginecologista, endócrino, psicólogos, para trazer mais informação. Que já aconteceu no dia 18... Dia 18 e 19 de outubro. E qual vai ser a próxima data? Agora, no calendário nacional, a gente tem o Dia da Menopausa em março. Então, possivelmente, em março de 2026, a gente vai fazer uma nova rodada aí de palestras, tanto online quanto presencial, para trazer mais informação. E eu acho muito legal você estar voltando aqui para estar falando desse projeto, porque eu acho que todo mundo... E pode contar comigo, viu? Pode contar comigo, eu vou estar cobrindo pelo jornal, eu vou estar falando na rádio, porque isso é muito importante, viu? Você pode ter certeza que eu adoro projetos assim. Eu acredito que temos que divulgar muito um projeto como esse, porque eu acho que faz diferença na vida de uma mulher e pode salvar uma vida. E outra, Tati, o seu programa fala de empreendedorismo. Quantas mulheres não buscam uma transição de carreira nessa fase? Você sabe, eu vou te contar uma coisa que eu não contei. A primeira mão, hein? Eu trabalho com meu marido há 12 anos, porque quando eu engravidei, eu casei e engravidei. Aí mudei para Atibaia, a Valentina tinha 2 anos. E o meu marido foi o momento que ele montou a Imprimijá. A Imprimijá tem 13 anos. E eu fui mãe durante 2 anos da minha vida, curti minha gravidez, fui mãe pequena. Aí eu falava assim, eu preciso fazer alguma coisa. Sim. Aí ele falou assim, começa falando da Imprimijá. E acabei ficando na Imprimijá durante todo esse tempo, mas eu me formei em radialismo, fiz faculdade de publicidade e propaganda, mas aquilo estava estacionado na minha vida. Mas eu até estava conversando com a minha sogra, eu falei assim, eu sonhava em falar com as pessoas, porque é isso que eu sei fazer, nos eventos da Imprimijá, era isso que eu fazia. E aí eu tive uma grande oportunidade de voltar para a rádio, para 87.5, que me abraçou como uma mãe, até mando um beijo para a Zilma, que é uma grande amiga, uma grande parceira, e acabou que estou na rádio há 6 meses e conversando com um grande amigo, o André, também da Ives, onde nós estamos gravando o programa, tudo a Rádio Mídia. Ele falou, Tati, o seu projeto é muito legal, vem fazer um podcast. Porque eu acho que todo mundo precisa, a gente precisa ter voz. Sim. Então, assim como eu, como você, eu acho que nós precisamos ter voz. E aonde eu puder levar e o que eu puder ajudar, você pode ter certeza que eu faço de coração aberto.
E a gente precisa disso, né? Porque a menopausa está muito na moda, está na mídia, a gente mas tem muita informação truncada que a gente precisa ajudar. E olha, eu desabafei, mas gente, eu só falei tudo isso para falar que eu tive uma transição de carreira sim. E por volta dos 40 anos, né? 47 anos, como você falou. Isso. E você também participou do livro como Lucro Rosas. E você trouxe o livro também, inclusive, né? Eu trouxe para você. Obrigada. Essa é a terceira edição, tá super bonita, são histórias de transformação. Então, é um livro super bacana. Esse projeto é bem interessante. Terceira edição, a Daniela Rulli é a organizadora, né, desse projeto. E eu fiquei super feliz, né? E quando ela me fez o convite, eu falei, poxa, gente, mas eu não tenho uma grande história de transformação, né? Porque eu fui vendo outras mulheres, eu fui vendo, nossa, uau, que histórias. Mas gente, e as pequenas transformações que a gente vai vivendo na nossa vida? Que é o que você tá. E não foi só um livro que você escreveu, né? Não. Você está no projeto. Agora eu estou no projeto do Empreenda do Atibaia. Empreenda, que é esse daqui, gente. Eu vou mostrar para vocês. Foi o primeiro livro, tá? Mulheres de Negócio, Dias de Luta, Dias de Sucesso. Muitas mulheres que participaram da primeira edição já foram entrevistadas. Outras vão ser entrevistadas. E a Paola é uma moça que vai receber o livro dia 30 de outubro, na segunda edição. Você está ansiosa? Super ansiosa. Eu fui fazer a revisão do capítulo agora essa semana. É muito emocionante, né? É emocionante. Você escreveu um pouquinho da sua história? E como é importante a gente revisitar essas caixinhas, Tati? E eu acho que a menopausa faz esse convite para a gente, sabe? Porque eu fui escrevendo tanto o capítulo do Lucro Rosa quanto do Empreenda. Você vai escrevendo, você fala, poxa, quanta bagagem a gente vai adquirindo. Esse eu vou mostrar, que ela trouxe para mim de presente, que eu vou ler com muito carinho. Ela tem um capítulo e acho que assim é importante, né? Você dar voz àquilo que... Porque a gente guarda tanta lembrança, tantas coisas boas e até mesmo as coisas ruins, né? E é importante as mulheres entenderem que toda história vale a pena, né? Não é? Em falar em toda história vale a pena, você é uma mulher de fé, né? Porque aos 50 anos você fez o caminho da fé. Como que essa experiência marcou a sua vida profissional? E qual é o caminho da fé? Olha... Que pergunta é essa, né? Porque assim, eu fiz o caminho da fé até Aparecida com amigas de infância. Todas nessa fase de 50 anos, todas passando por essa transição menopausal. Então, esse com certeza foi um dos assuntos que a gente mais falou e sobre as transformações que essa transição menopausal traz para a nossa vida, né? Eu acho que o grande aprendizado do caminho da fé que eu trago hoje para a minha vida profissional, sabe qual que é? Pausar, respirar, não querer assumir tudo, aprender a falar não. Muitas vezes a gente só tem que fazer o básico, andando, caminhando, e assim como na nossa vida. E essa fase de 50 mais, eu acho que a gente precisa trazer essa leveza. A gente já não precisa correr tanto, né? A gente já pode escolher os projetos que valem a pena, o trabalho que vale a pena, as companhias que valem a pena. Então, acho que é isso. É importante você saber dizer não e você escutar a voz do seu coração. Você acredita nisso? Muito, muito. E essa transição menopausal faz esse mergulho para a gente aprender a vivenciar isso na prática. Até então, a gente se dedicou à maternidade, não que a gente não vá se dedicar, mas a nossa energia estava para fora, né? Para os outros. Agora é uma fase que a gente tem que olhar obrigatoriamente para dentro, porque senão os sintomas vão gritar. É a mensagem que você deixa para todas as mulheres. Gente, mulheres, conscientização, busquem informação. É muito importante. Se informe, não existe um tratamento só terapia hormonal não é suficiente. A gente tem outras estratégias que vão te ajudar demais a passar por essa fase. Nem todas as mulheres podem ou precisam de terapia hormonal, mas todas as mulheres precisam ressignificar o estilo de vida e a forma como lida com o mundo. É isso aí. Me fala uma coisa, um projeto para 2026. Tati, o meu sonho para 2026, e eu já estou assim, tentando costurar algumas coisas, é fazer um trabalho no corporativo, falar para essas mulheres que estão enlouquecidas no mercado de trabalho que está tudo bem. Que às Porque vezes... é meta, principalmente as mulheres que trabalham com metas de vendas. Eu trabalhei, assim como eu trabalhei. Gente, é enlouquecedor, porque você tem meta, você precisa cumprir, e assim...
Às vezes a gente está triste, a gente está deprimida, problema em casa, problema com o marido. E assim, é muita coisa. E eu não sei se você ficou meia doida, eu fiquei, eu posso te garantir que essa menopausa teve uma hora que acabou com a minha vida, mas agora eu já me recuperei. Passa. Passa. Não passa? É. Tudo passa, mas eu acredito, sim, que você tem um trabalho incrível, que eu espero estar do seu lado, de verdade, do fundo do meu coração. O primeiro projeto já foi. Eu estive lá e foi sensacional. E o próximo, você pode ter certeza que eu vou falar na rádio, eu vou trazer você aqui novamente, porque eu acho que todas as mulheres se ajudando e fazendo um trabalho que você está fazendo, diferenciado, que é... Como que eu posso falar? Como que as pessoas te acham? A Paola... Deixa eu ver aqui, gente, porque também é muita coisa, porque eu não consigo decorar, tá? Paola Castro Almeida, nutricionista funcional com foco na saúde da mulher. Qual que é o Instagram da Paola? É @paolacastro_nutri. Eu atendo presencial aqui em Atibaia, mas atendo online várias cidades do Brasil, inclusive no exterior. Eu tenho várias pacientes de fora. Antes de vir para cá, eu estava atendendo uma paciente de Londres. Que legal. Então, assim, o bom, né, da tecnologia, enfim, isso facilita que a gente consiga levar essas informações aí, fazer esses atendimentos para todo lugar. E o seu projeto, fora esse que já aconteceu, tem mais algum? Tem o grupo do WhatsApp, ele está ativo, então depois eu posso deixar o link do grupo, tá? Essas mulheres vão entrar, é um projeto voluntário. Uma vez ao mês a gente tem aula com algum especialista, então a gente tem um encontro para essas mulheres que estão no grupo, ou um gineco, ou um terapeuta, ou um fisioterapeuta pélvico, que vai trazer informação para essas mulheres que estão nessa fase de transição menopausal. A gente precisa se unir muito nessa fase, muito, porque muitos sintomas podem ser amenizados com essa socialização, com essa troca. Adorei te conhecer. Obrigada pelo papo. Obrigada a você pela oportunidade. Deus abençoe a sua vida. Volte sempre. A casa vai estar sempre aberta. E você que está nos assistindo, a gente já estourou o horário. Quero agradecer a todos os nossos patrocinadores, a Imprime Já, a Amit, a Escola Ives e também a Construtora Mediterrâneo. Toda vez que eu termino o nosso programa, eu deixo uma mensagem. E a mensagem de hoje é: olhe para dentro do seu corpo, da sua vida, da sua mente. Olhe para dentro de você. A partir do momento que você começar a se conhecer, muitas coisas podem mudar na sua vida. Você vai ter mais disposição para trabalhar, você vai ter mais... como que eu posso dizer? Mais foco naquilo que você quer para a sua carreira, porque nós estamos falando de empreendedorismo e quem não tem foco não sabe onde quer chegar. Aliás, não vai para lugar nenhum, você precisa saber onde você quer chegar, você precisa mirar onde você quer chegar. E um beijo grande e até o nosso próximo encontro. Tchau!